Hello everyone! Sejam todos muito bem-vindos a LOL Idiomas, no nosso quadro Rumo à Fluência. No Rumo à Fluência, a gente te ensina a falar inglês em até 10 vezes mais rápido, ou seja, o passo a passo que você precisa para ir do zero à fluência no inglês em apenas 12 meses. Eu sou o Cleber Santana e no episódio de hoje o tema vai ser Por que eu não consigo aprender a falar inglês? Geralmente, quando a gente começa a estudar inglês, a gente tem um sonho de conseguir chegar até a fluência para poder estar viajando para fora, estar crescendo no mercado, poder entrar em multinacionais, conquistar nossos empregos dos sonhos, entender filmes gringos, entre muitas outras coisas. E isso deixa a gente muito motivado para querer aprender e chegar cada vez mais longe. Porém, nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes, quando a gente está estudando, chega em algum momento dos nossos estudos que a gente se sente perdido, que a gente se sente frustrado, que a gente se sente sem saber para onde ir. E é normalmente nesses momentos que começa a vir aquela pergunta na nossa mente. Será que eu devo desistir? Será que eu devo parar? Será que o inglês não é para mim? Poxa, eu já tentei revistas, já tentei aplicativos, já tentei professores particulares, escolas, cursos, viajar, já tentei de tudo e eu não consigo. Por que será que eu não consigo? E nisso a gente desiste 1, 2, 3, 4 e nunca consegue chegar à fluência no inglês. Eu conheço pessoas que estudaram inglês há mais de 10 anos e todos os anos elas voltam falando, nesse ano tá lá nas minhas metas, eu vou aprender a falar inglês. Porém, elas sempre continuam sem estar conseguindo falar o idioma, né? Sem estar chegando no objetivo que elas têm. Eu lembro que quando eu decidi aprender a tocar violão, que não é a mesma coisa que falar inglês, porém a base para você entender vai ser a mesma coisa. Eu lembro que quando eu decidi isso, eu decidi aprender a tocar violão sozinho, sabe? Sem ter ninguém me ensinando. Eu decidi aprender a tocar violão como? Através de revistas, através de dicas com os amigos, através de escolas gratuitas que ensinavam. Ou seja, eu tentei aprender a tocar violão de diversas formas aleatórias, acreditando que seguindo dessa forma eu ia conseguir tocar violão algum dia. Na época eu tinha 13 anos e eu não sabia o que eu estou te explicando hoje. Porém, depois de 3 meses tentando sozinho, de modo aleatório, a minha mãe ela decidiu me colocar num curso de violão para que eu conseguisse de fato começar a aprender. E na primeira aula eu consegui aprender em uma aula o que eu tinha levado 3 meses para ter aprendido sozinho. E eu percebi nessa uma aula que o que fez eu aprender o conteúdo de 3 meses sozinho em apenas um dia com alguém explicando foi uma palavra que a gente chama de método. Uma vez que eu descobri que existia um método para aprender a falar inglês, para tocar violão no meu caso, eu comecei a aprender o violão muito mais rápido e em mais ou menos 6 meses eu já estava tocando bastante músicas no violão. No inglês é a mesma coisa. Dependendo do método com que você vai estar estudando, pode ser que você leve pouco tempo para aprender ou pode ser que você leve muito tempo e corra o risco de nunca chegar na fluência. Teve uma vez que eu estava no ensino médio e eu acredito que isso também aconteceu com você. Quando eu estava aprendendo inglês no ensino médio, a minha professora ela só falava em inglês. Ou seja, o método dela ela era chegar já conversando em inglês. Como eu não sabia nada de inglês quando eu estava na 5ª série, eu não entendia o que ela falava. Logo, o inglês para mim era chato, difícil e não era para mim. Eu nunca ia aprender, né? Levava como algo qualquer que não era para mim. E no decorrer da aula, ela começava a ensinar um negócio que ela ficou da 5ª série até o último ano, que todo mundo pegou trauma, talvez até você, que é aquele tal do
Verbo to be, exato, que ódio! Onde todos os anos a gente aprendia sobre aquilo e no final não aprendia sobre nada. Então eu acabei pegando um certo trauma pelo inglês no começo por causa do método que estavam me ensinando. Quando eu decidi aprender o inglês de verdade com 14 anos, que eu me inscrevi em um lugar para estar aprendendo, nesse lugar eu tive uma professora muito boa, cujo método era diferente. Ao invés dela chegar conversando comigo em inglês e tudo mais, ela misturava, ela chegava, "Hello guys, how are you? E aí pessoal, como que vocês estão? Good morning, bom dia." E nisso que ela ia misturando, eu ia assimilando. Poxa, todo dia ela fala good morning e toda vez que ela fala good morning, ela traduz para bom dia. Se algum dia, nos dias que ela não traduzia, eu já entendia que good morning era bom dia, porque good morning, você já estava entendendo, porque você começa a assimilar uma coisa com a outra. Ou seja, no método dessa professora, eu entendi que dessa forma era mais fácil para eu entender, né? Para eu conseguir estar chegando até a fluência. Ou seja, dependendo do método que você vai estar aprendendo, você vai estar aprendendo ou muito mais rápido ou você vai estar parando no meio do caminho. Legal? Qual que é o maior benefício que você tem de estar aprendendo com um método que funciona? Seu maior benefício de aprender com um método que funciona são seus maiores. Primeiro, tempo. Você vai economizar muito tempo usando um método que funciona, porque você não vai precisar ficar pesquisando na internet. Como que eu faço isso? Como que é aquilo? Qual que é a forma mais rápida? Não. Se você já tem um método que funciona, você já vai saber tudo na ponta da língua e a partir daí é só você seguir. Então você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro, que muitas vezes você poderia estar comprando vários materiais, várias coisinhas a mais que você não precisa, porque você não sabe o caminho certo. Então, tendo esse caminho certo, você tem esse segundo benefício, e o terceiro é que de fato você vai chegar até a fluência sem desistir no meio do caminho, né? Que é o mais importante. Outra dúvida comum que você pode estar tendo agora é: Master, e se eu não seguir um método para aprender inglês? E se eu simplesmente tentar aprender de modo aleatório? Eu consigo aprender? Bom, o que seria um modo aleatório primeiramente? Estudar inglês de modo aleatório seria você pegar diversos conteúdos de pessoas diferentes na internet e ficar seguindo o que cada uma fala, sem ter uma específica para você seguir como base. Ah, eu gosto do Zezinho, vou seguir o Zezinho. Gosto da Julinha, vou seguir a Julinha. Vou pedir dica para amigo, vou começar numa escola X, vou começar numa escola Y, vou fazer um aplicativo aqui, vou tentar outro aplicativo ali. Isso é estudar de uma forma aleatória. Por que que isso não dá certo? E como que você resolve isso? Isso não dá certo porque o Julinho, ele vai dizer que para aprender inglês você precisa morar nos Estados Unidos. Enquanto a Marina vai falar, você não precisa morar nos Estados Unidos para falar inglês. E aí você vai fazer o quê? Você vai viajar para os Estados Unidos, mas não vai sair de casa porque a Marina falou que não precisava sair, então você não vai sair, mas o Julinho falou. Então você vai ficar perdido, você não sabe para onde, você não tem princípios para estar seguindo. E essa falta de princípio é o que vai te travar na sua fluência do inglês. Por isso, é muito mais fácil você seguir o conselho de um deles, porque os dois provavelmente estão te guiando para o caminho rumo à fluência, e provavelmente os dois vão conseguir. A diferença de você ir mais rápido é você escolher em quem que você acredita mais e seguir o mais próximo possível do que a pessoa está te ensinando no passo a passo que a pessoa vai te ensinar, legal? Então, quando você faz de modo aleatório, por isso que você acaba demorando mais. E qual que é o segredo para você corrigir isso? Escolher a pessoa com quem você mais se identifica, ou a escola, ou a pessoa que está te ensinando, para você seguir o que esse local ou essa pessoa está te ensinando a fazer, legal? Master, eu tenho uma outra dúvida. A outra dúvida seria,
E se eu estiver seguindo um método de uma escola que eu não estou me identificando? O que fazer? Continuo? Paro? O que eu faço? Bom, você só vai conseguir aprender a falar inglês se você estiver gostando do lugar onde você está aprendendo ou do modo que você está aprendendo. Isso que vai gerar uma certa consistência e constância para você conseguir estar chegando até a fluência. Ou seja, se você está fazendo um curso, exemplo, de 5 anos, já fez 1 ano e já viu que não vai aprender, pelo amor de Deus, não faz esse erro, sai logo daí. Eu dei aula para muitos alunos que vieram de outras escolas aqui para a minha escola, que é a Aloy Idiomas, e eles tinham essa queixa. Nossa, já estou há 3 anos em tal lugar e eu não aprendo. Já estou há 4 anos e eu não estou aprendendo. Mas como falta só 2 anos, eu vou ir até o fim. Não! Se você já fez um tempo, seja uma aula, 3 meses, uma aula você dá um bônus, mas você fez 3 aulas que não deu certo, você não precisa perder tempo, dinheiro, motivação e desistir, não, dos seus sonhos. Você pode muito bem cancelar o que você está fazendo e ir para o lugar que de fato vai estar dando certo. Porque essa pessoa que eu estava contando, que faltava 2 anos para acabar, se ela tivesse começado a estudar, por exemplo, numa escola que ensina em 1 ano, ela já teria pego esses 2 anos, economizado 1 ano, economizado financeiro também e já ter chegado na fluência, né? Mas o que as pessoas geralmente fazem? Elas acabam o que elas estão fazendo e aí elas começam algo novo, muitas vezes do zero ou quase do zero e gasta mais tempo ainda. Então, a dica que eu deixo para você é sobre método. Se não está dando certo o método que você está seguindo, busca um outro que vai funcionar e dar certo para você. Outro ponto importante que você precisa ficar atento é: Master, beleza, encontrei um método que dá certo, tô fazendo fluir as aulas, tô conseguindo aprender, tô chegando lá finalmente, todo aquele medo que eu tinha, aquela frustração, aquele ódio de não falar, tá saindo porque eu tô conseguindo. A minha pergunta é, agora que eu tenho um método que funciona, que tem um passo a passo, tem uma sequência lógica de aula, não é mais aleatório, quanto tempo eu devo me dedicar no idioma para estar chegando na fluência, né? De quanto em quanto tempo eu devo estar investindo nesse método? E a resposta é, para que você consiga falar inglês, o ideal é que você tenha uma constância no ritmo de estudos. Por exemplo, muitas vezes não, vou usar um exemplo meu, eu ia falar uma história, vou contar outra. Quando eu estava aprendendo a falar inglês, o curso que eu fazia era apenas 1 vez por semana. Dá para aprender 1 vez por semana? Dá! É a melhor coisa que tem? Com certeza não. Mas até então, na época, eu não sabia. E eu ia fazendo 1 vez por semana. Demorei mais? Demorei mais. Hoje em dia, já existem cursos, principalmente online, que dá para você estar estudando todos os dias no seu celular sem nem sair de casa. Ou às vezes enquanto você está cozinhando, enquanto tu está caminhando, está voltando do trabalho, está na academia, qualquer lugar que não tira tanta atenção, você consegue estar estudando, né? No seu tempo livre, praticamente. Ou seja, como você já tem essa opção, qual que é o meu conselho? Se programa para estudar de 5 a 30 minutos por dia. Como assim, mestre? Conforme você vai estudando de 5 a 30 minutos por dia, você vai ter uma consistência nos estudos que você sempre vai estar evoluindo. Quando você não tiver muito tempo para estudar, hoje o dia está corrido, teve muita coisa, não estou com muita cabeça, 5 minutinhos que você faz enquanto você está fazendo cocô no banheiro, você sabe, né? Se você está com mais tempo, legal, pausa, vai num lugar tranquilo e fica 30 minutos e se quiser passar, você passa. Porém, tendo essa constância, você vai perceber que você sempre vai estar evoluindo e sempre vai estar chegando rumo ao seu objetivo. É que nem a história do coelho, da tartaruga e do avestruz. Eu não sei se você já conhece essa analogia para os estudos, mas
Um aluno que é um aluno estilo coelho, ele sempre vai estudar 30 minutos todos os dias, 1 hora todos os dias, 2 horas, ele sempre vai estudar bastante e isso vai fazer ele aprender um curso de 2 anos, às vezes em 1 ano. Por quê? Porque ele tem constância, ele estuda bastante e em muitos dias. Existem também alunos que a gente chama de alunos tartarugas, que não tem nada errado de ser um aluno tartaruga ou de ser um aluno coelho, cada um tem um perfil diferente, porém, o aluno tartaruga, ele estuda todos os dias com consistência, 5 minutos por dia. Por mais que ele vai demorar mais que um aluno normal, às vezes um curso de 1 ano vai levar 2 anos ou às vezes 3 anos, por ele estar tendo consistência, em algum momento, diferente de pessoas que vão ficar 10 anos, começa, para, ele vai chegar até a fluência. Então, o que a tartaruga e o coelho têm em comum? É que os dois, em ritmos diferentes, vão chegar até a fluência. A única coisa que você não pode ser é um aluno estilo avestruz. O que seria isso? O aluno avestruz é aquele que começa com muita empolgação, quer estudar dia e noite, quer fazer sem parar, vamos! Não sei como faz um avestruz. E ele vai indo, só que na primeira barreira que ele tem, o que ele faz? Ele bota a cabeça na terra e não sai mais do lugar. Tô invisível, cadê eu? Ou seja, é aquele tipo de pessoa que faz 2 meses e para por mais 2. Faz 1 mês, para por mais 5. Faz 1 mês e para por mais 8. É que nem aquelas pessoas que começam a academia, faz uma semana, daqui a pouco ela some, daqui a pouco ela tá em forma, daqui a pouco ela não tá mais, daqui a pouco ela tá e você fica aí. Que essa pessoa tem muitas transformações durante a vida, né? E você acaba sendo essa pessoa no inglês. E, infelizmente, um aluno estilo avestruz é o tipo de aluno que nunca vai aprender, porque ele não tem consistência, ele não tem um ritmo de estudos. Ou seja, você pode ser tanto o aluno coelho ou tartaruga, contanto que você não seja o avestruz, em algum momento você vai chegar até a fluência. Legal? E só por curiosidade, como que você se vê hoje? Que tipo de aluno que você é e qual tipo de aluno que você vai querer ser a partir de agora? Deixa aqui nos comentários, enquanto eu comento que tipo de aluno que eu sou. O que vocês acham? Será que o Master é um estilo coelho, tartaruga, avestruz? E a resposta é, eu sou uma mescla de um aluno coelho com tartaruga. E é esse o conselho que eu vou dar para vocês, para quando for começar a estudar inglês também. Quando eu estou aprendendo qualquer coisa que é do meu interesse, eu tenho o costume de estudar bastante no começo. Porém, no decorrer da vida, quando vai acontecendo a vida, eu tenho o costume de estudar menos. Então, para que eu sempre consiga estudar e eu sempre esteja em evolução, o que eu faço? Nos dias que eu estou com mais tempo, eu me coloco para estudar 30 minutos por dia. Normalmente eu passo muito disso, mas está lá uma meta, 30 minutos por dia. Nos dias que eu não estou com muito tempo, o meu objetivo é estudar 5 minutinhos. Ou seja, estou com tempo, sou um coelho. Estou sem tempo, vou que nem uma tartaruga. O que é importante? É importante que eu sempre vou estar evoluindo, seja muito rápido, seja devagarzinho, mas em algum momento eu chego aonde eu quero chegar. No inglês é o mesmo esquema, de 5 a 30 minutos de segunda a sexta, com o método que dá certo, e você daqui a 1 ano, 2 anos, já vai estar falando inglês fluentemente. Legal? Uma outra dúvida que você pode estar perguntando é, Master, isso que você está falando de ter um método certo, que para ser um método certo tem que ter sequência, lógica, tem que ter um estilo de aula que eu me identifico e tem que ter consistência. Ou seja, aí temos um método que funciona. Quais que são os maiores erros dos alunos que tentam fazer isso? Aonde que você mais vê as pessoas errando nisso? Bom, para você evitar e ter já uma ciência disso, aonde eu mais vejo os alunos errar é, geralmente, quando vem alunos de outras escolas ou que já tentaram aprender inglês de outra forma, até mim, eles comentam as seguintes frases. Teacher, eu já tentei aprender inglês várias vezes, mas não importa o que eu faço, eu não consigo.
Master, eu já tentei aplicativos, tentei revistas, tentei na internet, tentei vídeos no YouTube, tentei no Instagram, tentei aulas particulares, tentei escolas, já tentei de tudo que você imagina, mas eu não consigo. E aí eu pergunto para os alunos, né? Poxa, que bacana, o primeiro passo é tentar, você já está tentando, você está no caminho certo. Agora vamos entender por que está dando errado. E no meio dessa conversa eu começo a perceber vários erros. Vou pegar um exemplo de um de nossos alunos, eu vou usar um nome fictício para não falar o nome dele, mas vou chamar ele de Gilberto. O Gil, que é um aluno meu, quando ele chegou para mim, ele me chegou com a seguinte dúvida. Master, eu queria estar aprendendo a falar inglês, mas eu não sei se isso é para mim, eu não sei se eu consigo. Já tentei um tanto, mas não sei se eu consigo, o que eu faço? E aí eu perguntei para ele, a primeira aula que você fez, ela tinha um método que tinha uma sequência lógica? Exemplo, aula 1, 2, 3, 4, ou é um tipo de método que você estava tentando, que nem a maioria das pessoas tentam, aula 37, depois a 22, depois a 54. As pessoas só não sabem que é a aula 37, mas ela coloca um vídeo de aula de inglês e não sabe que nível que tá, ela vai pegando assim. Foi o que eu perguntei. E a pessoa falou, bom, a primeira aula que eu fiz foi a primeira aula, então eu não sei o número dela, então eu não sei se foi aleatório. Aí eu perguntei, você conseguiu entender e falar tudo que foi ensinado naquela aula, ou pelo menos de 80% para cima? Aí ele falou, não. Aí eu respondi, então não foi uma aula que seria a aula 1 de algum método, de algum curso. Infelizmente você pegou algo em andamento ou algo que você não ia conseguir aprender mesmo, porque não está do começo. Ou seja, onde o pessoal mais erra é não seguir esse passo a passo, né? É seguir sequências aleatórias, é estar insistindo em métodos que não estão dando certo, é estar tentando por aplicativos aonde não vai estar focando nas 4 habilidades para você falar o inglês. As 4 habilidades são fala, escuta, leitura e escrita. Qualquer método que você faz que você não pratica uma dessas habilidades, você acaba não se tornando um aluno completo. E isso faz com que você não consiga chegar até a fluência. E aí uma próxima dúvida é, Master, mas por onde que eu posso começar? Aonde que eu acho alguma forma de achar um método assim que realmente vai estar dando certo, que eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou desistir. E agora? Bom, para que você consiga encontrar isso, você vai precisar estar assistindo aula experimentais em lugares que você acredita que pode ser o lugar ideal para você. Por exemplo, aqui na LOL a gente dá um curso gratuito de 1 mês para quem tem vontade de estar conhecendo nossas aulas para ver se a pessoa gosta e ver se é isso que ela quer. Existem outros lugares que também fazem isso para você ter a chance de estar conhecendo. Se você fizer uma aula e se identificar, ver que você conseguiu aprender, não importa o lugar que você esteja, você vê que você está aprendendo, você pode considerar que aí é um lugar ideal para você dar o primeiro passo e começar a aprender inglês de um jeito que você vai estar conseguindo. Qual que é um erro que as pessoas fazem dentro disso? A maioria do pessoal que tenta aprender inglês que dá errado, eles começam um método, começam um curso, um programa, um aplicativo que eles não conhecem. Eles já começam investindo em algo que não conhecem. E aí, por exemplo, tem escolas que cobram multas para você estar desistindo do curso. E aí, nisso que você já começou, você não quer pagar a multa. Então você fica, e agora? Não estou gostando, não estou aprendendo, mas também não quero pagar a multa, então eu vou até o fim. E aí que tu tá lascado. É essa a grande realidade. Então, para você não cair numa dessas, você sempre pergunta para a escola. Posso assistir uma aula grátis? Posso ver alguma coisa aí de vocês, mas participando mesmo de modo gratuito para ver se é isso que eu quero? Se a escola falar que não, sai dessa que as chances de você não se identificar começam a aumentar e as chances de arrependimento vai ficando lá em cima também. Então,
só de você testar uma aula gratuita, você já consegue saber por onde você pode estar começando. Legal? E para concluir, eu quero deixar para você como que eu fiz para estar conseguindo aprender a falar inglês, aonde que eu errei, aonde que eu acertei e como que o método influenciou na minha jornada rumo à fluência. Eu decidi aprender a falar inglês com 14 anos. Até então, tudo que eu conhecia de inglês era o inglês do ensino médio, de escola pública, que cá para nós era uma porcaria, alright? Então eu não gostava muito, eu não conseguia entender, achava que o inglês era para mim e eu achava que eu nunca ia aprender. Porém, quando eu bati mais ou menos 14 anos, eu tava com a minha banda já, né? Que eu tava começando a tocar, então tava com a minha banda e eu queria cantar em inglês na minha banda, né? Eu queria fazer cover de Green Day. E por isso eu decidi estar aprendendo a falar inglês, tanto pela música para eu poder cantar na minha banda, quanto para poder salvar um joguinho chamado Zelda, que eu gostava muito do Super Nintendo. E nisso que eu comecei a fazer aula numa escola de idiomas, o que eu percebi? Eu percebi que a minha professora da escola de idiomas era muito diferente da minha do ensino médio. E a partir daqui eu entendi que o método que ela usava me deixava mais à vontade. Quais coisas que ela fazia que me deixavam à vontade para entender o idioma? Ela traduzia algumas coisas que ela falava, se eu tinha dúvida ela me respondia, ela era atenciosa, ela me motivava, ela falava quando eu estava indo bem, ela falava onde eu poderia melhorar, diferente da do ensino médio que era só abra o livro, faça a atividade e verbo to be. Entende a diferença? Só que durante o curso, infelizmente, teve troca de professores, né? Onde eu estudei. E em algum momento eu tive uma professora muito ruim, muito ruim. E essa professora me deixou com vontade de desistir. E até então eu não entendia que era o método. Para mim era tudo igual, né? São pessoas ensinando e não mudava. Na época eu não entendia o quanto que o método tinha poder. E essa segunda professora, ela já não traduzia, então eu já não entendia. Ela falava com o pessoal só em inglês, então só os mais inteligentes, colocamos assim, conseguiam falar com ela. Os que eram mais devagar, no caso eu e alguns, ficávamos para trás. E isso me desanimava, a ponto de eu querer desistir 3 vezes enquanto eu estudava com ela. Faltando 6 meses para eu concluir o curso, eu conheci professores incríveis que mudaram meu modo de pensar sobre o inglês de novo e me colocaram um objetivo na minha vida com o inglês e me ensinaram com um método que realmente dava certo. Então tinha dinâmica, tinha atividades divertidas, a gente conversava em inglês, mas num nível que eu conseguia conversar, que eu conseguia entender o que eles estavam falando. Então não era aquele negócio, pega o livro, não, vamos na prática mesmo, vamos fazer junto, vamos fazer aquilo, vamos fazer um jogo de tradução simultânea, a Clever começa, e era muito legal, muito empolgante, que me dava ânimo para querer ir uma aula, querer outra. Depois eu tive um outro professor também, que esses bons foram Teacher Luiz, Teacher Diego, Teacher José, que todos eles tinham qualidades específicas que me motivaram para querer estar aprendendo o idioma. Ou seja, o método que eles usavam faziam que eu queresse estar aprendendo. E nisso, quando eu me formei, que eu decidi também dar aula de inglês, foi quando eu criei um método próprio, onde eu consegui juntar tudo que o pessoal fazia dar certo e consegui eliminar tudo que o pessoal fazia dar errado. E é por isso que pouco tempo depois que eu estava dando aula de inglês, que meus alunos começaram a falar para mim: Mestre, por que você não abre sua própria escola? Por que você não abre sua própria instituição de ensino e tudo mais? E aí, com esse incentivo, eu abri a Loi Idiomas. E foi dessa forma que eu consegui estar aprendendo a falar inglês com um método que dava certo e consegui criar um método ainda melhor, replicável para os meus alunos. E é por isso que quando você vê o pessoal comentando da gente, sempre tem bastante elogios, bastante comentários positivos, que é porque a gente seguiu essa estratégia quando a gente começou a dar aula. Que é exatamente isso que você precisa estar fazendo hoje. Ou seja, o resumo para você conseguir falar inglês, conseguir aprender o idioma e nunca mais parar no meio do caminho é: primeiro passo, busca um método que funciona.
E aí, dentro desse método, o que você precisa ter? Uma sequência lógica de aulas, ou seja, um conteúdo, uma programação que vai da aula 1 até a última aula, mas em sequência, que hoje em dia é muito difícil achar isso. Segunda coisa, ao invés de estudar de modo aleatório, em diversos lugares, buscar um negócio sólido que realmente vai estar dando esse passo a passo para você. Terceira coisa, colocar consistência nos estudos, que nem o exemplo do coelho e da tartaruga, dar uma mescla ou entender qual que é o seu perfil, seguir um deles ou mesclar os dois. Legal? Seguindo esse passo a passo dentro de um método que funciona, em pouquíssimo tempo você vai estar conseguindo falar inglês fluentemente, coisa que às vezes alguns alunos levariam de 5 a 10 anos para conseguir, você pode estar conseguindo dentro de um ano, se você conseguir seguir essas dicas que eu te passei hoje, dentro de um método que funciona. Legal? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Esse foi o nosso quadro Rumo à Fluência. Eu sou o Kleber Santana, presidente e fundador da LOI Idiomas, e a gente está aqui junto nessa jornada rumo à fluência. A gente se vê em breve no próximo vídeo and catch you later. Take care. Have a great day. A gente se vê no próximo vídeo. Bye!